o texto, nós hoje vamos tratar como um título: o Deus que provê, aprendendo a confiar em Jeová Jireh. O Deus que provê, aprendendo a confiar em Jeová Jireh. E a primeira lição que nós vamos observar no texto é que o texto começa com uma frase impactante. Vamos ler versículos de 1 a 2. Diz assim: depois destas coisas, Deus pôs a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Mas veja que o texto começa justamente com a frase: depois destas coisas, Deus pôs a Abraão à prova. Mas o que traz aí, o que é que dá para entender o texto quando diz depois destas coisas? O que é que o autor está querendo dizer? Quais foram essas coisas que aconteceram, que a partir daí o Senhor vai fazer esse pedido? Então isso nos lembra, para nós trazermos um contexto histórico, para lembrarmos um pouco, que Abraão já tinha uma década caminhando com o Senhor, tendo um relacionamento com o Senhor, obedecendo a ordem do Senhor, a voz do Senhor. Havia ali uma caminhada já com Deus, de um relacionamento, de obediência. Ele já havia saído de Uz, enfrentado a fome no Egito. Ele já tinha ali também visto a destruição de Sodoma. Então tem uma caminhada. E finalmente, segurando nos braços Isaque, o filho da promessa. Então Deus sempre revelou que estava conduzindo o seu servo, guiando o seu servo, que era presente na vida do seu servo. A prova não veio no início da jornada, mas durante a caminhada, no momento que Abraão parecia ter tudo sob controle, aí vem agora a prova, vem agora o pedido do Senhor. E quando nós olhamos no hebraico, o significado de prova não carrega algo como ideia de tentação para o mal. Então, quando a Bíblia fala de prova, não é a ideia de tentação para o mal, mas é uma ideia de um teste de refinado, um teste refinado, um teste de refinamento, assim como o fogo que purifica o ouro. Então é uma palavra que traz a ideia de um aperfeiçoamento, de um aprimoramento, de um refinamento. E quando nós olhamos o texto, aí sim Deus ordena: pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e ofereça em holocausto. Note a expressão das palavras. Olha só como é descrito, como o peso emocional vai aumentando. E isso é um propósito de Deus. Quando Ele diz: olha, seu filho, seu único filho. Já coloca, olha, seu único filho, o filho da promessa, a quem você ama. Então veja que o Senhor faz questão de trazer essas qualificações para envolver a vida de Abraão, os sentimentos de Abraão, para que Abraão entenda de fato o que o Senhor está pedindo. Teu filho, teu único filho, aquele a quem você ama, a quem você ama. Então Deus está tocando no ponto mais sensível da alma de Abraão. Já pensou? Deus pedir aquele que você ama, que é fruto da promessa, aquele que de fato você esperou por muito tempo, e agora Deus coloca Abraão à prova neste pedido. Então Isaque não era apenas um filho, mas era o veículo do cumprimento da promessa do Senhor. Era o fruto da promessa do Senhor. Promessa de Deus para Abraão. Ao pedir Isaque, Deus está perguntando: Abraão,
você me ama mais do que a bênção que eu lhe dei? Abraão, você me ama mais do que o seu filho, que foi bênção, resposta de oração, resposta da promessa que eu tenho para contigo. Você ama mais do que a promessa que eu lhe dei, que a bênção que eu lhe dei, você me ama nessa intensidade. Muitas vezes, amados irmãos, nós transformamos as dádivas que Deus nos dá, as bênçãos que Deus nos presenteou, em ídolos. E às vezes nós amamos mais as bênçãos de Deus do que o próprio Deus. E é esse o teste no Moriá, que foi planejado para arrancar qualquer dúvida ou qualquer idolatria no coração de Abraão. E aí traz um grande pensamento para nós. Cuidado para nós não idolatrarmos as bênçãos que o Senhor tem dado a cada um de nós. Todas as bênçãos, como fruto da sua graça, da sua misericórdia, pode ser que seja transformado no nosso coração, que é inclinado muitas vezes para o mal, a se transformar em um ídolo. E a gente adorar mais a bênção do que o provedor da bênção. Então, quando nós olhamos, amados irmãos, a verdadeira adoração acontece quando estamos dispostos a entregar a Deus aquilo que mais valorizamos, aquilo que mais tem valor na nossa vida, aquilo que nós estamos mais apegados. E isso traz para nós justamente essa prova. A prova vai revelar que nós muitas vezes não estamos confiando no Deus da provisão, no Deus que provê todas as coisas, o Deus que é o autor da promessa, porque todas as provisões vêm de Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele toda a nossa adoração. Então Abraão teve que enfrentar o conflito entre a promessa e principalmente a obediência. Então temos ali um conflito entre a promessa que ele recebe de Deus, mas a ordem de oferecer Isaque em holocausto. E ali temos a luta, o conflito. Então a fé madura não tenta resolver esse conflito. A fé madura não tenta entender esse conflito. A fé madura, ele vai justamente obedecer a Deus, mesmo acima desse paradoxo. Então sempre aquele que confia em Deus, vai obedecer a Deus, mesmo sem entender aquilo que o Senhor está pedindo. Mesmo que na nossa lógica fira toda a nossa razão, a nossa compreensão, e que nós não alcançamos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Ele é plenamente capaz de sustentar a sua promessa e de prover a sua vontade, realizar a sua vontade na nossa vida. E foi isso que Abraão é desafiado a refletir, a crer e a pensar. Que Deus, mesmo pedindo a promessa que o próprio Deus deu a Abraão, ele era suficiente, poderoso para tratar, mesmo diante da situação real de morte, de sacrifício. Então essa primeira etapa do texto nos convida a examinar quais são os nossos Isaques. Quais são os Isaques que muitas vezes está no centro do nosso coração, que está muitas vezes roubando a verdadeira adoração diante de Deus, que está muitas vezes roubando ou desviando do foco de quem deve de fato ser adorado, a bênção ou o nosso provedor. E aí, amados irmãos, quem são os nossos Isaques? Pode ser os nossos filhos, pode ser também o ministério, a família, o trabalho, pode ser aquilo que nós conquistamos com tanta dificuldade e aí tem um valor muito significativo e profundo para nós. E muitas vezes essas coisas tomam o lugar de Deus, tomam a prioridade da nossa vida, tomam o lugar de Deus no nosso coração.
Nada disso é mal em si, né? Deus manda que nós sejamos gratos, Ele é dono de tudo, Ele provê as nossas necessidades, mas nada disso pode tomar o trono de Deus no nosso coração. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O centro da nossa adoração, do nosso louvor, sempre tem que ser o nosso Deus. Então, o que você tem segurado com tanta força que se tornou um concorrente no trono de Deus? O que é que você tem segurado? O que é que você tem valorizado na sua vida? A provisão de Jeová Jirê começa onde a nossa rendição é total. Se nós confiarmos totalmente no nosso Senhor, Ele vai vir com a provisão na hora certa, no momento correto e da forma mais eficaz para mim e para você. Mas uma segunda coisa que nós aprendemos, uma segunda lição que nós aprendemos no texto, é que a obediência que caminha pela fé não é pela vista. A fé é realmente o caminho que nos faz obedecer o Senhor. Nos versículos 3 a 8, a narrativa continua. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminharam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai? Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. A resposta de Abraão é a ordem divina, é mediada por um momento de silêncio. E eu fico imaginando esse percurso como um pai, e pela ordem que recebi, o que é que passava na cabeça de Abraão enquanto estava ao caminho do monte? Caminhando ao lado do filho, sabendo da ordem que recebeu de Deus, com todos os preparativos. O texto diz que ele levantou de madrugada. Não há ali nenhum registro de algum questionamento de Abraão. Se ele ficou questionando Deus, se ele pediu a Deus que Deus pensasse direito, se ele pudesse mudar esse pedido. Afinal de contas, ele era Deus, ele poderia ser criativo e criar uma outra forma. Nós não vamos ver e observar em nenhum momento Abraão tentando negociar com Deus, ou então querendo entender essa ética divina, que não dá para raciocinar na nossa limitação, na nossa fraqueza, na nossa compreensão. Não há de maneira nenhuma esse registro. Ele simplesmente prepara o jumento, prepara ali o material, racha a lenha e parte. E essa é a caminhada da obediência pela fé. Ele vai com fé obedecendo ao Senhor. Muitas vezes, amados irmãos, nós queremos entender a vontade de Deus primeiro, para depois obedecer. A gente quer entender de fato o que Deus vai falando antes de dar o primeiro passo. A gente quer ter a compreensão, a revelação de Deus. Será que faz sentido? Será que é lógico? Será que Deus está nessa ordem?
Por que Deus está pedindo isso? Por que Deus quer que eu faça isso? E a gente, muitas vezes, quer primeiro essa compreensão. Mas quando nós olhamos para o texto, nós aprendemos que a provisão de Jeová Jirê, ela é revelada na caminhada, no processo. Ela só vai ser revelada muitas vezes quando nós darmos o primeiro passo, quando nós estamos andando no caminho da obediência. E nesse caminho para cumprir com a vontade de Deus, nesse processo ele vai revelando, ele vai se manifestando, ele vai nos conduzindo, ele vai suprindo todas as necessidades que nós precisamos e até a fé necessária para cumprirmos a sua vontade. A distância entre Betseba e Moriá era de cerca de 80 quilômetros. Então, um percurso que exigia ali perseverança. Mas mais uma vez eu penso, nossa, como estava a cabeça daquele pai? Em cada passo que dava, em cada vez que se aproximava mais do monte. Mas em nenhum momento nós vamos ver ele vacilar nessa caminhada. Quando chega perto do local, Abraão diz algo muito profético aos seus servos. Ele diz: olha, vocês fiquem aqui embaixo, eu vou subir com o menino, e depois, quando adorarmos o Senhor, nós voltaremos. E a palavra que ele dá, ele não traz um contexto individual. Ele diz: olha, nós voltaremos, eu e o menino. Mesmo sabendo que ele iria obedecer à ordem de um sacrifício. No ato de fé ele diz: olha, vocês fiquem aqui esperando. Nós vamos lá, nós vamos adorar, nós vamos oferecer holocausto ao nosso Deus, mas logo mais eu e o menino, nós voltaremos. Então a resposta de Abraão é o clímax ali desse capítulo, né? Quando nós olhamos, quando vamos para o texto em Hebreus nos revela que Abraão cria que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque entre os mortos. Hebreus 11, 19. Ele não estava mentindo para os servos, ele estava declarando a sua confiança e a sua fidelidade a Deus. Então, no trajeto, já no final, Isaque faz uma pergunta que cortaria o coração de qualquer pai, principalmente de Abraão, dentro daquele contexto. Onde está o cordeiro para o holocausto? Nossa, será que meu pai esqueceu? Pai, olha, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui tem tudo preparado. Mas, pai, onde é que está o cordeiro para o holocausto? E nós observamos que a resposta de Abraão traz: Deus proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. E mais uma vez Abraão manifesta a sua fé. Deus proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. No hebraico, a frase pode ser lida da seguinte forma: Deus verá para si mesmo. Deus verá para si mesmo o cordeiro. Abraão não sabia como Deus faria, mas ele sabia quem era Deus. Na sua caminhada, no seu relacionamento com Deus, ele já viu muito do poder, da fidelidade de Deus, do cumprimento das promessas que Deus fez para ele. Um Deus que é poderoso, um Deus que é criador, um Deus que manifestou sempre a sua glória em todos os sentidos. Então, Abraão conhecia aquele Deus, quem Deus era. E a pergunta é: você conhece quem Deus é? Diante da graça, da misericórdia, das visitações, do seu amor, do seu cuidado, da sua provisão, que Ele te visita todos os dias, na sua caminhada. Qual é o conhecimento que você tem de Deus? Não só através do texto revelado, da Bíblia Sagrada, não só um conhecimento intelectual, mas um conhecimento espiritual e experimental, daquele que de fato já gerou vida nova na nossa vida, daquele que nos transformou, daquele que nos chamou pelo nosso nome.
e que nos coloca na condição de filhos amados através do sacrifício de Cristo Jesus. Então, Abraão conhecia e cria em Deus como Deus provedor. Deus proverá, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Isso nos lembra, amados irmãos, a história de George Miller, né, conhecido como, por muitos, né, conhecido por aquele missionário que teve orfanatos, né, milhares de orfanatos, teve muitos orfanatos, e tinha ali milhares de órfãos na Inglaterra, no século XIX. E ele tomou uma decisão radical. E essa decisão eu aprendi também com outro missionário, que uma vez tive uma visita em casa, e ele usando essa ilustração, ele falou, George Miller, ele teve um propósito e uma determinação de que não pediria nada às pessoas ou aos homens, mas tudo que ele precisasse, ele pediria diretamente para Deus. Nunca pediria dinheiro a ninguém, ele apenas ia orar, para que Deus provesse, para que Deus sustentasse aqueles vários orfanatos, aqueles milhares de órfãos que ele cuidava. E tem uma certa manhã que não tem nada para comer naquela manhã. E ele senta na mesa com os órfãos e começa a orar, agradecendo a Deus pela comida que Deus estava provendo. E aí nós vemos um ato de fé, né? Não havia nada na despensa, mas ele levou todas as crianças já a agradecer, crendo que Deus iria prover. Naquela manhã, um padeiro sentiu no coração fazer mais pães para levar lá para os órfãos, e assim fez. Mas também um homem que entrega leite, o seu transporte quebrou na frente do orfanato. E para não perder o leite, para o leite não azedar, ele resolveu doar para Miller, para o orfanato. E aí nós vemos que o pão não estava na mesa quando Miller orou, já agradecendo, mas ele cria naquele que poderia prover as suas necessidades. E ali nós vimos que Deus, mais uma vez, manifestou a sua graça, a sua provisão. Mas Jeová Jireh não se revela na zona do conforto, ele se manifesta no caminho da confiança. Então, antes de nós crermos, não precisamos ver para crer, mas precisamos crer, obedecer primeiro, para depois nós vermos as ações gloriosas do nosso Deus. Muitos de nós, amados irmãos, travamos porque queremos enxergar o caminho antes de subir no monte. Queremos enxergar primeiro Deus agindo para que nós possamos confiar nele. No entanto, a lição de Moriá é que o suprimento de Deus geralmente não aparece no início da jornada, mas no processo da caminhada, da nossa caminhada de obediência, na nossa caminhada de fé. A obediência precede a manifestação de Jeová. Se Abraão tivesse ficado em casa, ele nunca teria visto o carneiro preso no matagal. Ele nunca teria visto a providência divina vindo ao seu encontro. A provisão está guardada no local da obediência. E aí vem uma pergunta para muitos de nós. A falta de provisão visível gera justamente essa paralisia. Como está a nossa caminhada de fé? Como está a nossa fé na provisão do Senhor? Precisamos ver para crer? Ou precisamos simplesmente, no ato de fé e confiança naquele que de fato é provedor, descansar o nosso coração? E talvez ser sincero de dizer, Senhor, eu não sei como Tu vais fazer. Eu não sei como Tu vais realizar, mas eu creio que Tu és o meu provedor, o único provedor, e que Tu não deixa nada faltar,
e que tu realiza tudo segundo a sua vontade. Mas uma terceira e última lição que nós vemos também é que a revelação de Jeová Jirê está também no altar da substituição. Nós vemos o ato da graça, da misericórdia de Deus, mas que tem um aspecto mais profundo do que simplesmente livrar Isaac da morte. Mas há uma bênção que nos alcança hoje, alcança a mim e a você. E o texto começa a partir do versículo 9, continuando. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, arrumou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para o sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor clamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de: o Senhor proverá. Daí dizem, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Amém? Então, quando nós olhamos, amados irmãos, chegamos a um momento de tensão do texto. De fato, Abraão está preparado para obedecer a Deus, para sacrificar. Abraão constrói o altar, arruma a lenha e amarra o seu filho Isaque. Isaque, nessa época, provavelmente não era uma criança, né? Às vezes, na nossa mente, a gente imagina como se Isaque fosse uma criança. Mas aqui, Isaque já era um jovem forte. Ele poderia, quando entendesse o que estaria acontecendo, ele sair, ele tentar se defender, escapar. Mas o texto diz que Isaque se comporta, Isaque se entrega, Isaque está ali na confiança daquilo que o pai iria realizar. Está tranquilo, calmo. Ele se submete voluntariamente àquele ato, tornando-se também ali um exemplo de fé. Não sei o que passou na cabeça de Isaque, mas o texto deixa claro que ele ficou voluntariamente naquela ação, naquela situação. E isso revela também fé. Quando nós olhamos, irmãos, quando Abraão estende a mão e toma o cutelo, aí o anjo do Senhor brada. O anjo do Senhor fala: não estenda a mão sobre o rapaz, diz a voz do céu. E Deus agora declara: agora sei que você teme a Deus. E Deus não precisava de maneira nenhuma da morte de Isaque. Ele queria a vida de Abraão na sua devoção e fé absoluta. Então veja que há um ditado popular, né, que às vezes dá uma ideia que Deus se atrasa, ou Deus só chega Não, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle, nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. A providência veio na hora certa, na forma eficaz, mas de tal forma que se cumprisse aquilo que foi exigido. Haveria de ter um sacrifício, haveria de oferecer o sacrifício no altar. E Deus foi fiel em cumprir dessa forma a sua ordem, a sua exigência, suprindo assim o cordeiro para o sacrifício. Então, ao erguer os olhos, ele vê um carneiro preso entre os chifres num matagal. E esse cordeiro, esse carneiro, é que vai ser o substituto. É ele que vai ser oferecido. Então, o carneiro morre no lugar de Isaque.
O carneiro morre no lugar de Isaque. Abraão então chama aquele lugar de Jeová Jireh, que significa o Senhor proverá. O texto conclui com um diálogo que ecoou diante de gerações, né? Porque o texto no versículo 14 vai concluir assim: no monte do Senhor se proverá. Então essa passagem é o que chamamos do tipo de prefiguração de Cristo. Séculos depois, no mesmo local, ou muito próximo dali, Deus Pai nos pouparia, não pouparia seu próprio filho. No texto que nós estamos lendo, poupou a vida de Isaque. Mas no futuro, não pouparia seu próprio filho, Jesus Cristo. Quando nós olhamos, irmãos, enquanto para Abraão houve um substituto, que era o Cordeiro, Jesus foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Para Jesus não houve um substituto quando ele estava na cruz do Calvário. Era ele que deveria morrer. Era ele que deveria sacrificar como um Cordeiro perfeito a sua vida para nos redimir, para nos salvar. Ele foi a provisão de Deus para que eu e você não estivesse naquela cruz e pagasse o preço pelos nossos pecados. O Senhor Jesus foi o nosso Cordeiro que substituiu cada um de nós para nos redimir dos nossos pecados. Jesus foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Isaque carregou a lenha, Jesus carregou a cruz. Isaque foi poupado pela intervenção divina. Jesus foi entregue por amor de mim, de você e de nós. Jeová Jireh é o Deus que provê o sacrifício supremo para resolver nossa maior necessidade, a reconciliação com Deus. Hoje, por causa de Cristo, por causa desse ato de amor, de provisão do Deus Pai, nós fomos reconciliados com Deus. Temos paz com Deus, gozamos da vida eterna e comunhão com o nosso Salvador. Então, Jeová Jireh é o Deus que provê o sacrifício supremo para nos reconciliar com Deus. Muitas vezes buscamos a provisão de Deus para pagar contas, resolver problemas na nossa vida, questões muitas vezes de saúde, e que isso faz sentido e importa, né? Porque nós devemos fazer algo, nós não devemos ficar com os braços cruzados diante das nossas necessidades, mas nós devemos entender que a maior provisão de Jeová Jireh já foi realizada no Calvário por mim e por você. Foi ter entregue o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. O Deus que viu a necessidade de Abraão é o mesmo Deus que vê a nossa necessidade hoje. A minha necessidade e a sua necessidade hoje. Ele enxerga o futuro. Ele enxerga o que nós precisamos. Ele antecipa as crises e ele já tem o carneiro preparado para o seu momento de aflição. Ele já está preparado e ele vem ao seu encontro na hora certa, de uma forma eficaz e poderosa. Então, confiar em Jeová Jireh é descansar na certeza de que o Senhor vê e provê as nossas necessidades. Amados irmãos, concluindo, esse estudo em Gênesis 22 nos desperta a ter uma fé consolidada na lealdade que o Senhor tem para com a sua promessa e para com a sua palavra. Aprendemos que a obediência precede a provisão e que Deus é o nosso Jeová Jireh. É aquele que vê e supre nossas necessidades mais profundas, culminando na provisão de Jesus Cristo para a nossa salvação, como nosso substituto definitivo. Hoje, eu gostaria de convidar cada um de vocês para que você solte os Isaques que estão atrapalhando a sua vida de colocar Deus no centro do seu coração. Todo Isaque que está desviando a adoração verdadeira ao nosso Deus que provê todas as nossas necessidades. Ou aquilo que está substituindo, ou se tornando um ídolo na nossa vida, abandone, deixe partir.
Seja qual for a montanha que você está subindo, confie que Deus já está no topo e que a provisão virá no momento certo ao seu encontro. Confie, espere. O Senhor nunca falha, o Senhor nunca falhou. Se você está enfrentando escassez, incerteza, medo, doenças, dificuldades, lembre-se, no monte do Senhor, Deus proverá. Confie, é essa a promessa. Não tente fabricar sua própria solução. Caminhe em obediência e deixe que Deus revele o caráter dele em sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor me abençoe, que o Senhor nos abençoe no dia de hoje e que o Espírito Santo aplique poderosamente a sua palavra no nosso coração. E tenha certeza que Deus proverá. Amém?